Olá, eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre relacionamento afetivo, quais são as coisas que colaboram e aquelas que nos dificultam, né? Os encontros e os desencontros no relacionamento afetivo. E nós podemos observar que hoje em dia, muitas pessoas, inclusive, me procuram num consultório para tratar exatamente desse tema, o quanto é difícil se relacionar, o quanto tem de sofrimento nesse relacionamento. Então, eu vou observando que cada vez mais as pessoas vão se isolando, sofrendo de solidão, de depressão, e eu vejo que os homens ainda estão um pouco perdidos com essa emancipação da mulher e não sabem se eles ajudam ou às vezes se vingam dessa emancipação, né? Claro que não são todos, eu estou me referindo àqueles casais que estão sofrendo desse mal, né? E ao mesmo tempo, as mulheres se atolam com sobrecarga de trabalho e tem muito êxito nisso, mas à custa do sacrifício de uma parte importante do seu feminino. Então, eu venho pensando como será que as pessoas podem fazer para fortalecer o eu e ser capaz de ter um relacionamento mais profundo, de troca, menos solitário e de realmente enxergar o outro. Somos pessoas gregárias, né? Nós somos uma espécie que precisa viver em grupo. Isso é uma condição da vida humana saudável. Desde pequenos, quando chegamos aqui no mundo, nós chegamos numa família, onde a mãe, o pai são pessoas significativas. Essas pessoas vão se ampliando ao longo do nosso desenvolvimento, né? Amigos, vizinhos, outros parentes, e nós vamos crescendo ao ponto de chegar nos relacionamentos afetivos. E na fase adulta, o relacionamento afetivo é com quem a gente sente mais esse vínculo com a pessoa significativa, através dos filhos e na nossa vida adulta, os relacionamentos profissionais, né, com clientes, com professor, com aluno, com sócios, com vizinhos também, com outras pessoas, colegas de trabalho que vão chegando e vão somando conosco essa rede de sustentação que precisamos para nos sentir vistos, queridos, amados e também com valor, né? Então, toda a expectativa que nós colocamos no relacionamento afetivo, ela é muito grande. E isso nós sabemos que ela pode tanto nos levar de volta para o paraíso perdido, como leva para a terra prometida. E com isso a gente vai acreditando que o outro é capaz de trazer a felicidade para nós, ou a infelicidade. Isso fica muito fácil de perceber quando a gente está passando por uma situação de muito desencontro, de muita dor, de traição, de perda da pessoa por abandono, por morte e várias outras situações da vida, né? Quando a gente passa por tudo isso, é muito fácil acreditar que o outro é responsável pela nossa infelicidade ou pela nossa felicidade, quando nós estamos num momento de uma plenitude, de encontro, de afeto genuíno, de troca real. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente perceber que o que acontece conosco precisa estar ao alcance do nosso eu maduro lidar com essa situação. Porque nós não podemos perder de vista que o nosso destino e o que nós fazemos com aquilo que nos acontece precisa continuar nas nossas mãos. Eu vejo assim que muitos poetas, escritores, pessoas que fazem músicas principalmente, né? Eles têm uma facilidade para pôr em palavras aquilo que a gente vive, ao nível dos relacionamentos, dos afetos. E, por exemplo, estou aqui lembrando agora de uma música, talvez vocês conheçam ou não, mas
diz mais ou menos assim: e agora? O que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo, vou me perdendo e vou para o abismo em que você se retirou e me atirou. Outras músicas que falam eu sem você, não tenho porquê. Porque sem você eu não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar. E essas músicas vão contando para a gente dessa dor, desse sofrimento que é genuíno. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto: genuíno para qual fase da nossa vida? Qual fase que, na ausência do outro, eu estou perdido? Que fase é essa que a dependência é absoluta e, na ausência, eu sinto dores semelhantes à pele arrancada? Então, questionar um pouco sobre a qualidade desse amor que nós estamos vivendo é muito importante, porque às vezes parece que somos duas crianças desamparadas, querendo o olhar do outro, um olhar que nos completa, que nos valoriza, que nos dá um norte. E aí que vem, né, toda essa dificuldade de perceber quais são as minhas dores e os meus traumas que eu carrego desde a infância e qual é a minha condição adulta de olhar para o outro, inclusive olhar nele e encontrar ali um ser humano inteiro que sofre, que tem as suas partes inconscientes, que também carrega dores da sua própria infância, e cada um cuidando dessas suas dores, cada um tendo mais consciência de si, conhecendo a sua história, fica mais viável o encontro amoroso, que é um encontro de dois adultos que cuidam dos seus dramas infantis. Assim também tem os outros poetas que cantam o amor maduro, né? E quando eu penso no amor maduro e numa música que representa esse amor, eu estou pensando no Chico Buarque, que ele tem uma música que chama Sem Fantasia. E nessa música, ele fala muito a respeito da mulher que fala para o homem: vem, mas vem sem fantasia, que da noite para o dia você não vai crescer. Vem, meu menino, e ela vai cantando para ele, como ela o espera, de uma forma por inteiro, com as suas dores, com seus dramas, e que juntos eles vão poder crescer. E ele conta para ela como foi difícil chegar até ela, as lutas que travei contra o rei, as marcas que carrego no meu corpo dessas lutas travadas. Quer dizer, ele fala de toda uma necessidade de olhar para o rei, olhar para a infância, olhar para tudo aquilo que me forjou, que me formou, que me trouxe até aqui. E agora que eu cheguei, eu quero a recompensa, eu quero a prenda imensa dos carinhos teus. Então, também é possível sermos responsáveis, né, e tomar nas nossas mãos essa criança, essas carências, as dores que ainda estão presentes no nosso inconsciente, na nossa memória corporal, e que muitas vezes é só com um trabalho de conscientização que nós vamos poder nos dar conta dessas feridas. E poder dar conta significa entender e atender às nossas necessidades. Mas também tem outros campos, né, que nos afetam, que não são só o campo da nossa história biográfica, da nossa história infantil. Também é muito importante nós nos darmos conta da história dos nossos antepassados. Como foi que seus pais se conheceram? Que tipo de amor que eles desenvolveram? Qual é o padrão de afeto da sua família?
houveram encontros, muitos desencontros, perdas, não só perdas por morte precoce, mas também por abandono do lar. Essas pessoas, como se relacionaram, né? E o que isso tem a ver comigo? Quando eu falo que é importante os ancestrais e toda a nossa ancestralidade com os seus padrões de relacionamento, é porque também hoje está muito claro, através da epigenética, que nós recebemos como herança também traumas do passado. Então, quais são essas histórias que estão gravadas dentro de nós e muitas vezes a nível totalmente inconsciente? Eu já conversei alguma vez com a minha família, com os meus pais, para saber dos meus avós, dos meus bisavós, da onde vieram, quantas lutas também travaram para chegar aonde chegaram, para nos transmitir a vida. Então, todas essas questões, elas estão colocadas na hora que vamos nos relacionar com o outro. E também o outro vem de uma família, vem de um padrão de relacionamento, vem de uma herança psíquica e de uma herança biográfica, né? Eu tenho interesse em conhecer essa pessoa, em saber da sua história, eu tenho facilidade de conversar com ela, porque o relacionamento afetivo, ele é muito importante na nossa vida e tem algumas coisas que são muito básicas, né? Ele precisa ser relativamente fácil no sentido do ser sem drama. Nós precisamos ter algumas compatibilidades, alguns interesses comuns, porque podemos imaginar que religiões muito diferentes, que valores muito diferentes, isso vai dificultar o relacionamento. Eu tenho uma condição de ouvir o outro, me colocar no lugar do outro, para que ele confie em mim e que eu confie nele. Essa confiança básica e mútua é importante para que eu não desenvolva desconfianças, desconfiança no amor, desconfiança na outra pessoa, para que eu não precise me defender. Né? Quando eu entro num relacionamento e que eu estou sempre me pegando, me defendendo, alguma coisa está errada, né? Ou com aquela pessoa ou com a nossa relação. E é importante tomar consciência, se dar conta, tomar as rédeas dessa relação nas próprias mãos. Esses padrões de relacionamento comigo mesmo, também tem muitos lugares que a gente pode beber de uma fonte que fica um pouco distante de mim e que é mais fácil ver através do outro. Estou aqui pensando, tem uma série na Netflix que chama Respire. Ela só tem 6 episódios de 30 minutos, quer dizer que não é uma série muito extensa, mas ela mostra muito claramente como que os traumas da infância interferem no relacionamento adulto, no relacionamento de casal. Talvez valha a pena assistir e entender um pouco mais o porquê. O porquê que a nossa criança ferida está presente na cena da relação adulta. E quando a gente tem condições de tomar consciência disso tudo e trabalhar para que a nossa criança se alimente, para que ela fique mais íntegra, para que ela se sinta mais amada, vista e reconhecida, essa é uma condição de prontidão para um relacionamento afetivo a dois. Vocês poderão ter acesso ao Telegram, que eu vou disponibilizar, que serão 7 encontros com áudio, que nós vamos fazer todo um percurso de encontro com os relacionamentos significativos.
eu comigo mesma, eu com a mãe, com o pai, com a família, com o transgeracional, com a minha criança ferida e com o outro. Esse outro que entra na minha vida e que eu preciso abrir espaço para o inédito, né? Porque muitas vezes nos diálogos com o outro a gente entra como eu sei o que você está pensando. Ah, eu já estou sabendo para onde o rumo dessa conversa está indo. Como que é olhar para o outro, mesmo depois de muitos anos de relacionamento, e se abrir para o inédito? Se abrir para aquilo que ele tem para trazer para nós como reflexão, como uma opinião, como um espelho, porque também através do outro eu passo a me conhecer melhor, conhecer a minha sombra, para falar a verdade. Porque se eu te mostro a minha mão assim, o que você vê é este lado, mas eu do lado onde estou vejo o outro lado. No relacionamento de casal, o que eu vejo no outro é o que ele está vendo em mim, mas eu não tenho acesso. A minha sombra eu não vejo, mas ele está vendo e ele pode revelar isso para mim. E através dessa revelação, eu posso ampliar o conhecimento de mim mesma. E isso é um dos ganhos, né? Não é só afeto, sexualidade, trocas afetivas através de filhos, ternura. Tem muitas coisas que eu aprendo de mim mesma através desse contraponto que o outro faz para mim. Então, se relacionar é uma coisa para gente grande. Não é fácil, né? Mas é extremamente valioso ter um relacionamento, porque é onde podemos também crescer e amadurecer. Então, eu espero que tenha ficado bem claro para você o quanto que a sua história biográfica, quer dizer, sua experiência de vida nos primeiros relacionamentos, tem uma interferência direta na sua condição de se relacionar afetivamente para a vida adulta. E não só a sua biografia, como todas as relações que são transgeracionais, que você recebeu como um padrão de relacionamento dos seus ancestrais. Nesse caso, entender todas as suas questões existenciais e todos os seus traumas biográficos, ele vai possibilitar você trabalhar para que as suas necessidades sejam entendidas e atendidas por você, para que quando você estiver no relacionamento afetivo a dois, esse tipo de situação não se interponha entre os dois, trazendo muitas cobranças, muitas dores que não correspondem exatamente na afetividade adulta, porque não vem de lá, vem de uma ancestralidade e de uma biografia, que muitas vezes fica na inconsciência e no esquecimento, principalmente dos 0 aos 2 anos, quando nossa memória ela não é explícita, eu não sei contar histórias, eu tenho uma memória implícita, que é uma memória corporal. Então, entrar em contato com as sensações vai possibilitar também você construir, através de palavras, essas histórias. O que eu gostaria de deixar claro é essa interferência, tanto da parte biográfica como da parte transgeracional. E eu quero encerrar com um poema da Clarice Lispector, que, para mim, retrata muito bem o vai e vem dos relacionamentos amorosos, os altos e baixos. E ela diz assim: não te amo mais. Estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci.
E jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Em outro momento, quando a gente pode ler de baixo para cima, veja o que acontece. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. E através dos poetas é que podemos alcançar o mistério da alma. Nos relacionamentos amorosos, afetivos, esses altos e baixos estão sempre rondando a nossa experiência. E eu tenho um convite a mais para te fazer. Então, eu te convido para participar da semana Os 7 Pilares do Relacionamento Afetivo. Ela vai acontecer no meu canal do Telegram. Durante uma semana, diariamente, você vai receber reflexões através de áudios e meditações que vão te apoiar a observar as diversas relações que travamos e que compõem os pilares de um relacionamento saudável afetivo. Para participar gratuitamente, clica no botão abaixo e vamos junto, vamos nessa.